Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, você que acompanha as nossas devocionais, seja um irmão em Cristo ou um amigo querido, Deus te abençoe nessa manhã. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais esse momento de reflexão na sua palavra. Pai Santo, nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem cuida de nós e nos auxilia em todo momento. Te pedimos também, ó Deus, que nesse dia que se inicia, o Senhor esteja à nossa frente, conduzindo os nossos passos. Mas também, ó Deus, que em nossas atitudes sejamos, ó Pai, o bom perfume de Cristo. Sejamos a luz que Jesus, ó Pai, disse a nosso respeito, que somos a luz do mundo. Ó Pai, o sal da terra. Senhor, que assim a nossa vida seja parecida contigo, imitando o Senhor em todo lugar. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito esteja em nós, para assim, ó Deus, sermos usados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra em Mateus 14, verso de número 5. Diz assim, Mateus 14, 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então, nós estamos falando quem e o que está acontecendo aqui nesse temor, quem que está temendo o povo e quem que o povo considerava como profeta, o que essa pessoa está causando aqui nessa situação em que essa pessoa tem temor. Se você já conhece o contexto de Mateus 14, dos versos de 1 a 12, aqui está falando da morte de João Batista e Herodes, naquele momento em que ele é instigado a matar João, que estava preso no cárcere. Nós vemos aqui essa atrocidade de um líder, né, de uma autoridade, em que aquele momento não foi bom. Ele não gostou de fazer aquilo, mas ele fez porque ele tinha temor por outra coisa, né? Ou mais especificamente pelo povo, né? E assim, por causa do seu temor pelo povo, então, e também pela sua promessa feita no momento de loucura, de erro, né? Quando estava fora de si, então ele toma esta decisão. Marcos capítulo 6 e Lucas 9, vamos trazer este relato também, e Marcos 6 vai acrescentar algo importante e interessante aqui. Antes, porém, vamos entender o contexto, né, para compreender esse temor, né, e depois eu quero trazer 3 aplicações só nesse texto do verso 5 a respeito dessa questão do temor séria, né, importante para nós como igreja do Senhor. Mateus 14 diz, porque por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, guarda isso, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então, João Batista já havia morrido e Jesus estava criando fama naquele momento, né? E aí ele acreditou que João Batista havia ressuscitado. Então, dos versos 3 em diante, começa a contar como Herodes sabe que João está morto. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta.
Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Então nós vemos aqui este relato da morte de João Batista, né? Mas esse relato foi lembrado a partir da fama de Jesus, que está ali naquela região, então fazendo grandes coisas, fazendo milagres e grandes coisas naquele tempo, como o verso 1 diz. Se você ler também Marcos capítulo 6, olha o que Marcos diz a respeito desse temor de Herodes por João. Capítulo 6, verso 20 de Marcos diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Então, apesar de João sempre denunciar os pecados de Herodes, João o ouvia de boa mente. Herodes tinha respeito por João Batista. E aqui então nós temos este homem que está temeroso por causa de outro homem, mas este outro homem, né, que tem uma influência muito grande sobre o povo. Então este homem, Herodes, né, essa autoridade, tem temor porque o povo está do seu lado, e ele sabia que João morrendo, ou ele imaginava, não aconteceu isso, mas ele imaginava que a morte de João pudesse trazer algum motim ou alguma confusão no meio do povo, e ele ia se dar mal com isso. Então esta era a preocupação de Herodes naquele momento. Mas João morreu e nada do que ele pensava aconteceu, né? Então nós temos aqui essa história trágica, às vezes até macabra, né? Porque pensa numa bandeja com a cabeça de um homem, né, sobre ela, numa festa, no meio de uma festa, né? Então é estranho pensar nisso, né? E muitos artistas do passado, né, da Idade Média, pintaram esta cena, né, colocando ali Herodias segurando a bandeja com a cabeça de João Batista, né? Então é algo muito estranho de se pensar, né, quando a gente imagina a cena. Mas de fato isso aconteceu, e aqui então nós vemos esse temor, né? E aqui eu quero trazer então 3 aplicações ou 3 reflexões para a nossa vida a respeito deste temor nestas 3 pessoas aqui descritas, né? Herodes, João Batista e o povo. Se nós pensarmos em Herodes, a autoridade, né, como autoridade, aquele que governa, aquele que está acima, um líder, né, que está agindo ali. Se pensarmos em João Batista como o precursor de Cristo, a igreja, né, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, como João capítulo 1 diz, né, o apóstolo João no Evangelho, no capítulo 1, vai nos informar. E se pensarmos no povo que é influenciado por este João, né, então nós temos aí 3
aspectos para pensar. Primeiro, esse Herodes que teme, mas ele teme o povo por causa de João. Apesar do seu respeito por João, ele ouve João, né? Marcos cita aqui que ele ficava perplexo, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente, versículo 20 do capítulo 6 de Marcos. Então, quando João falava, Herodes ouvia, tinha um respeito, apesar de prendê-lo, tinha um respeito. Quando Herodias manda cortar a cabeça, ele se entristece por causa dos que estão presentes ali, por causa da promessa que fez. Ele tem medo do povo, ele tem medo das pessoas, né? Ele é um líder, mas ele tem medo, ele teme as pessoas. Ele até ouve João. E o que João falava que fazia com que as pessoas ficassem do seu lado e então fizesse com que Herodes o temesse tanto? João Batista era alguém que denunciava o pecado do povo. João Batista era alguém que não falava de maneira dócil, né? No capítulo 3 de Mateus, nós vemos ali ele chamar os fariseus e saduceus que estavam indo ser batizados por ele, ele chama eles de raça de víboras, né? Então João é aquele que fala a verdade, né? Que não esconde o pecado. Ele denunciou aqui o próprio Herodes, dizendo para ele que não era lícito ele casar com a mulher do irmão. Então ele estava denunciando os seus pecados, os seus erros, o seu adultério, né? E ali João é esta voz que fala a verdade e que sabendo dos erros do seu líder, ele não está do lado desta liderança. Este homem, Herodes, teme este João. Mas não é só Herodes que o teme, mas os fariseus, quando tentam Jesus, eles também têm medo. Se você lembrar daquele episódio de Mateus 21, né, Jesus vai usar exatamente a figura de João Batista, ou a pessoa de João Batista, para incomodar aqueles homens. Capítulo 21, no versículos de 23 a 27, diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E aí Jesus então pergunta: de onde era o batismo de João? Ele está se referindo a João Batista. Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Agora eles estão pensando entre eles. O que a gente vai responder? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Por que vocês não acreditaram em João então? E versículo 26: e se dissermos dos homens, é para temer o povo. Olha só, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Então não era só Herodes que temia o povo, mas os anciãos do povo, os principais sacerdotes temiam o povo, porque eles tinham João em alta estima. E então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqui a primeira questão que eu quero trazer na figura de Herodes é esta autoridade que teme. E será que as autoridades hoje temem a igreja?
Eu entendo que muitas vezes não. Exatamente porque a igreja não tem influenciado tanto. E as autoridades hoje não têm mais medo da igreja, não têm temor da igreja. Está faltando poder e autoridade da igreja hoje, infelizmente, diante de tantos escândalos e diante de tantos testemunhos errados, né? Hoje as autoridades não têm tanto apreço ou temor ou respeito. A ideia de temor aqui deste capítulo 14 é a ideia do respeito, né? E de uma certa preocupação. E nós não vemos hoje autoridades e líderes com esse mesmo respeito pela igreja. Infelizmente, as pessoas perderam esse temor e esse respeito pela igreja. Na Idade Média, a igreja era uma grande autoridade até acima do Estado, acima dos líderes, dos governantes, acima até do próprio rei. É ela que dizia para o rei, né, o que o rei deveria fazer e as decisões que deveria tomar. A igreja era importante, né, em alguns séculos passados, né, mas hoje não. Ninguém mais consulta a igreja e a igreja perdeu a sua relevância. Então hoje as autoridades não olham mais a igreja com temor, né, não veem mais a igreja. Há um caso antigo, né, se não me engano, de John Wesley ou de algum dos homens do passado, né, de que a rainha Elizabeth se preocupava com as orações desse homem. Não lembro mais se é John Knox ou um deles que no passado era um homem fervoroso e tão sério que a própria rainha ficava preocupada com ele, né? Então nós vemos que homens do passado, homens sérios, causavam temor, né? Quando João Calvino saiu de Genebra, né, a cidade virou um caos e depois eles correram atrás de João pedindo para que ele voltasse para Genebra, né, para ajudá-los, né, e ainda debaixo de ameaças. Então João Calvino voltou. Nós vemos hoje que a igreja, qual é a relevância da igreja para a liderança da cidade, a liderança de um bairro, enfim, qual é o papel da igreja hoje? E a gente vê que os líderes não estão tão preocupados assim com a igreja. Naquele momento, João era tão poderoso que Herodes temia o povo por causa dele, né? Não temia, Marcos vai dizer que temia o próprio João, e Mateus vai dizer que temia o povo por causa de João. Enfim, ele tinha um temor, porque alguém lhe causava esse temor. Pense nisso, né? Qual é o que nós temos causado nos líderes? Qual é o papel que nós temos exercido nesse sentido? O segundo é na figura de João. Por que João causava temor? E nesse aspecto eu estou aqui fazendo essa comparação de João com a sua vida e com o papel da igreja, né? Marcos capítulo 6 diz que era João quem Herodes temia a João. Pensa agora na figura de João. Capítulo 14 de Mateus, verso 5, diz que o tinham como profeta, o povo tinha João como um profeta. Marcos capítulo 6, verso 20, diz que João era homem justo e santo, e o tinham em segurança. João e Jesus foram confundidos. Jesus estava fazendo, Mateus 14 diz que Jesus estava sendo famoso e Herodes pensou que era João Batista ressuscitado. No capítulo 1 do Evangelho de João,
João foi confundido com Cristo. Você é o Cristo? Perguntaram para João. Jesus foi confundido com João em Mateus 16, né? Quando Jesus pergunta para os discípulos em Mateus 16, o que vocês dizem que, né? O que eles estão dizendo que eu sou? Quando perguntou para os discípulos a respeito do povo, né? Olha só, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a primeira resposta que eles disseram, no verso 14, eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. A primeira resposta foi João Batista. Jesus foi confundido com João. E João foi confundido com Cristo. Olha que coisa impressionante. E quando nós pensamos nesse aspecto, somos confundidos com quem? Né? Nossa vida diante da sociedade, ela é confundida com quem? Com quem que nós nos parecemos? Mais com os corruptos ou com uma pessoa comum que faz tudo que os outros fazem? Ou com Cristo, com o santo, com o justo, com aquele que é imitador de Cristo, aquele que revela os pecados das pessoas, aquele que é profeta, que fala como um profeta? Com quem que nós parecemos? A igreja perdeu tem perdido, né, o seu respeito, exatamente porque a igreja tem mais se acostumado ou se parecido mais com o mundo do que com o próprio Cristo. Então João fazia diferença na sociedade em que ele vivia. João era alguém que realmente, quando falava, não fez milagres como Jesus diz, mas quando falava era uma autoridade, né? Ele não tem medo de Herodes, mas Herodes que tem medo dele. Herodes que tem respeito por ele. Ele não tem respeito por Herodes, por pecadores como Herodes, que estava ali adulterando. Ele condenava o pecado do povo e o pecado dos líderes. Não era porque ele era um rei que João, né, não falava. Não fala porque é Herodes, né? Não fala porque ele é um líder, não fala porque ele é um governante. Cuidado com ele. Quantos ainda têm esse medo? João não tinha. João era aquele que, como Pedro ali no Sinédrio, em Atos capítulo 4 e 5, capítulo 5, né, importa obedecer a Deus do que aos homens. João Batista era este que estava totalmente compromissado com Deus. Era um homem justo, um homem santo, um homem confundido com Cristo, e que o próprio Cristo foi confundido com ele, né? O próprio Herodes pensou que Jesus era João Batista ressuscitado. E aí, então, essa, né, avaliação é muito importante para a nossa vida, né? Que a vida de João, quando ele diz no capítulo 3 do Evangelho, né, de João, o apóstolo, João Batista diz que ele cresça e eu diminua. Olha a pessoa de João. João, por várias vezes, no capítulo 3 de Mateus, ele vai dizer: eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que batiza com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito, né, com fogo e com o Espírito. Então, João sabe quem ele é, e ele não busca fama para si mesmo, mas o povo o admira. O povo o reconhece, porque ele é um homem justo, santo, né, que foi confundido com Cristo e o próprio Cristo confundido com ele próprio. Então, isso faz-nos pensar sobre quem nós somos e o quanto não de influência sobre o povo, mas respeito sobre as autoridades, como nós, como igreja, temos sido nessa sociedade. E terceiro, o povo, né? O povo, Herodes temia o povo por causa de João, porque o povo o tinha como o profeta. Hoje em dia, infelizmente, o povo não tem visto a igreja
como o profeta de Deus, né? Aquele que fala da parte de Deus, exatamente porque o povo tem visto os escândalos da igreja, o povo tem visto que a igreja não faz diferença, assim como Herodes, também o povo tem visto as coisas erradas que têm acontecido, infelizmente por causa de líderes, né? Estou falando aqui agora de pastores, né? E lideranças eclesiásticas que trazem um mau comportamento ou até um mau testemunho, até no meio político, né? E no meio das lideranças das autoridades governamentais. Então, líderes religiosos que não dão o exemplo, o testemunho que deveriam dar. E nesse sentido o povo também olha para tudo isso e não vê mais a igreja com o devido respeito que deveriam, né? Mas quando se levanta alguém realmente como João, como o profeta de Deus, que é confundido com Cristo, que é considerado um homem justo e santo, a estes o povo observa e percebe. Então, como é que as pessoas têm nos olhado? Como é que a sua vizinhança tem te observado? Como que os seus amigos, vizinhos e parentes, né, olham para você? Como que os colegas de trabalho falam de você? Eles te respeitam, te observam, te admiram, e você então é alguém que realmente todos olham com um apreço, ou alguém que é mais um no meio, né? Que não causa diferença nenhuma, que é mais um no meio de muitos, né? E que não faz a diferença. Meu querido, que essas três visões, né, você pense a respeito, né, de como nós temos interferido na vida das pessoas e como nós fazemos a diferença ou não fazemos diferença nenhuma. Somos admiração de alguém, respeito de alguém, né? Somos o temor de alguém, né? Ou na verdade nós é que estamos com medo dos líderes. Jesus vai nos ensinar a respeito disso depois, né? Falando que, ou já vimos isso também, e ele vai voltar a falar sobre isso, que nós não precisamos temer os homens, né? Porque eles só podem matar o corpo e não a alma. Devemos temer a Deus, e João temia muito a Deus. Então, que Deus esteja trabalhando em sua vida nesse dia, e que você não seja alguém temeroso, né, diante de pessoas, diante de autoridades, diante do povo. Pelo contrário, que você seja, né, aquele que as pessoas temem, né, porque você fala de Deus, porque você fala da parte de Deus, porque você é um profeta do Senhor, porque você é um justo e santo, e que você busque o Senhor a ponto de ser um imitador de Cristo, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, um imitador de Deus, e que anda como Cristo andou, a ponto de você ser confundido com ele, né? Como João Batista foi. Nós hoje somos como João Batista, preparando o caminho do Senhor, não para a sua primeira vinda para salvar, mas para a sua segunda vinda, quando ele virá julgar. A igreja está preparando esse caminho, e nós temos que continuar sendo a voz que, como João Batista foi, será a voz que fala, e que fala as verdades bíblicas, e que fala do Evangelho a todas as pessoas, de modo que as pessoas possam olhar para a igreja, olhar para você, olhar para nós e nos respeitar como um profeta do Senhor, como pessoas justas e santas, separadas para este fim. Então, que isso chegue até as autoridades, e que as autoridades reconheçam o grande valor da igreja no meio da sociedade, porque a sociedade respeita a igreja. Não, graças a Deus não são todas as igrejas assim.
Graças a Deus ainda temos igrejas que são respeitadas, igrejas que são valorizadas pelas autoridades. E elas, porque têm respeito pelas autoridades, elas então têm voz no meio da sociedade. E nós precisamos ser essa voz no meio da sociedade, mas uma voz de respeito, uma voz santa, uma voz profética, que fala da parte do Senhor. Que Deus use a sua vida nesse dia. E que se você, por causa do passado, as pessoas te condenam e talvez digam, eu sei quem que você é, né? Hoje talvez seja o dia de se arrepender e de ter a vida transformada para ser alguém diferente daqui por diante e fazer a diferença onde Deus te colocou, seja no trabalho, seja no lugar onde você mora, seja no meio dos familiares, para que você seja o João Batista, admirado pelo povo e temido por outros. Que Deus use você de maneira poderosa. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. E nela, ó Deus, como faca de dois gumes, ó Deus, como espada de dois gumes, nós, ó Deus, vemos o quanto nós, ó Deus, podemos ser usados, mas também o quanto precisamos ser transformados para ser usados. Vemos em nós, ó Deus, o quanto nós não temos, ó Deus, agido de maneira a causar, ó Pai, mudanças e transformações no meio da sociedade. Lideranças, ó Deus, que não veem mais a igreja com devido respeito. O Senhor, misericórdia, perdão, se o comportamento, se a atitude, se a forma de viver não tem sido aquela que produz, ó Deus, respeito, que produz temor, como João fazia na vida de Herodes, e porque o povo tinha como profeta. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser os profetas do Senhor, e assim, ó Deus, que a sociedade nos veja, ó Pai, de outra maneira. Ó Deus, muda em nós, para que nós possamos então ser a luz, ser o sal, ser aqueles agentes transformadores da sociedade, ó Deus, a partir do que o Senhor fez em nós. Muda-nos para que possamos mudar o meio aonde o Senhor nos colocou. Que assim, ó Deus, o Senhor nos transforme para sermos então instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te use de uma maneira poderosa hoje, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Como um João Batista foi usado por Deus, que Deus use você como profeta do Senhor, a voz que clama no deserto, um homem justo, santo, confundido com Jesus e que causava temor nas autoridades, mas que era considerado como um profeta pelo povo. Que Deus te abençoe.